Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada nessa primeira edição, Plantão Glorioso, nesse domingão, pra gente fazer uma análise do nosso rival, né? Afinal de contas, Botafogo e Atlético de Madrid coloca mais uma vez um rival de, no mínimo, aí, segunda prateleira para primeira prateleira da Europa, né? A gente está falando de um time que protagoniza sempre confrontos históricos contra Barcelona, contra Real Madrid. O Atlético de Madrid, que conta com jogadores campeões de Copa do Mundo, de seleção francesa, de seleção argentina. E é esse time que a gente vai enfrentar. A gente vai fazer uma análise de como pode ser essa partida, de como deve vir o nosso adversário. E é claro, né? Se o Atlético de Madrid precisa fazer pelo menos 3 gols, vamos analisar a média de gols do Atlético de Madrid na temporada 2024-2025 para, enfim, informar o torcedor do Botafogo sobre o poder de fogo, sobre a artilharia ofensiva dessa equipe espanhola. E vamos trazer outras informações também envolvendo o Botafogo, o Jair, nosso zagueiro que vem substituindo muito bem o Bastos, recebendo uma atenção, um olhar especial de equipes espanholas, a exemplo do próprio Real Madrid, é isso mesmo, né? Tem que saber esperar, né? Tem que saber esperar. Deixar de ir para o Nottingham Forest para ir para um Real Madrid, tem que ter paciência, tem que saber esperar. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha só, você já sabe que a GoCase está completando 10 anos em 2025, cheio de promoções no site da GoCase. E é por isso que vem mais promoção por aí nessa parceria com o canal Gigante e Glorioso. Gente, usando o nosso cupom GOGLORIOSO, você tem acesso aos melhores produtos do mercado com os melhores preços. GoCase, usando o cupom GOGLORIOSO, você ainda tem um desconto imbatível para os copos Vibe, esse mesmo que você me vê sempre nas lives do GG, Michael Martins. É lógico que é o melhor produto. E as garrafas Fresh, você também tem acesso ao melhor preço do mercado usando o cupom GOGLORIOSO. No mês dos namorados, muito desconto, muita promoção e é o 2 em 1 da GoCase que todo mundo conhece. Por exemplo, comprando uma capinha, leva 2, olha só, sem contar os preços maravilhosos no site da GoCase para mochila, carregador portátil, dentre outros materiais que você só tem na GoCase com a qualidade e o selo do canal Gigante Glorioso. Não esqueça, use o nosso cupom GOGLORIOSO e seus descontos podem chegar até a 50% de desconto, tá certo? Não dá mole! Vem pra GoCase. Somos mais de 133 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Você tá vendo essa camisa aqui? É comemorativa, né? Dos 100 mil inscritos no GG, plaquinha do YouTube, tudo. Nosso lema, chega mais, torcida gloriosa. É claro que se você quiser adquirir as camisas comemorativas do GG no site da Reserva, você consegue adquirir o seu produto, tá certo? Bom, vamos lá. Você já deixou o like? Já se inscreveu aqui no canal, que eu sei, se não inscreveu, se inscreve, porque você ajuda demais o canal Gigante Glorioso a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo com o seu like. E se inscrevendo, você fica por dentro de tudo que acontece com o clube mais tradicional do mundo, não é do Brasil, não é do mundo, tá certo? Gente, vamos lá. Atlético de Madrid. Já tá tirando teu sono, Guilherme? Já tá tirando teu sono. Um dia depois da vitória sobre o PSG, euforia pura, alegria total, festa. Passou, comecei a pensar nesse confronto, porque ao contrário dos nossos colegas, dos times patrícios aqui do Brasil, né? Os nossos compatriotas, Palmeiras, Fluminense e Flamengo, que pegaram grupos, tirando o Palmeiras, que pegou um grupo chato, né? Porque o time que tem, o grupo que tem um time com Messi é sempre chato. Nem adianta. Mas é ruim, então tem Messi, né? Depois, de um lado, o Porto. Depois, o Al Ahly, que é uma equipe chatinha, tá? Tirando o Palmeiras, Flamengo e Fluminense pegaram babas e tem obrigação de se classificar, né? O Fluminense quase se enrola aí contra um time, enfim, nível baixíssimo.
Mas o Botafogo não tem esse luxo. O Botafogo nunca teve essa tranquilidade. A gente até estranhou esse sorteio das oitavas de final da Libertadores da América, pegando a LDU, né, que foi a pior primeira colocada, mas tem altitude, né? Mas a gente estranhou, porque normalmente é sempre uma pedreira, né? Na Copa do Mundo de Clubes não seria diferente. Então, assim, a gente tem 6 pontos, a gente está na liderança, mas a gente não está garantido nas oitavas ainda. Depende só do Botafogo, sim, isso é muito bom, porque não imaginávamos um cenário tão legal como esse, de um empate nos dá a liderança, né? Mas a gente não vai enfrentar o Esperance, o Chelsea, o San Hyundai, não vai pegar a Al-Ahly, a gente vai pegar o Atlético de Madrid. A gente vai simplesmente pegar o Atlético de Madrid, de Julián Álvares, de Griezmann, de Rodrigo de Paul. A gente vai pegar uma equipe qualificada que eu considero de segunda prateleira na Europa, sempre dialogando com a primeira prateleira. Porque quando a gente fala em primeira prateleira da Europa, a gente fala em, no máximo, isso não é uma fala minha, né? É uma fala até do próprio Felipe Luiz, treinador do Flamengo. Você tem ali no máximo 8 equipes na primeira prateleira, né? E o Atlético de Madrid, o Chelsea, o Borussia não fazem parte dessa prateleira, né? Então, é importante conhecer o nosso rival. É um rival muito forte. Eu conversando com meu irmão, hoje de manhã, né, sobre o Atlético de Madrid e tal, ele acha que o PSG, de certa forma, subestimou o Botafogo e aí acabou tomando um susto. Eu não vejo como subestimar. Eu acho que o PSG achou que a qualquer momento aconteceria o que sempre acontece, que são os gols em sequência, né? Que é o adversário não conseguindo marcá-los. Isso acontece, isso tem acontecido. Quando o adversário se empolga muito, vai muito para frente, abre-se um espaço, o PSG vai lá e crava, né? Foi assim com o Atlético de Madrid no 4-0 da primeira rodada. Isso não aconteceu com o Botafogo, porque em nenhum momento o Botafogo se desconcentrou. Mas eu não acho que o PSG tenha subestimado. Eu acho que o PSG talvez tenha se superestimado e tomou um choque de realidade, né? O Atlético de Madrid viu o que aconteceu. Então os caras, eles vão mais escaldados. Apesar de o Julián Álvares ter dado uma entrevista, e eu não vejo nenhum mal nisso, né? Muita gente falando assim, desprezou. Se o cara, defendendo as cores do Atlético, disser que não acredita no 3-0, na goleada, é bom ser barrado, né? Porque eu não posso colocar alguém no meu time que não acredita no time. Da mesma forma, os jogadores do Botafogo, Marlon Freitas falou, 1% que a gente tem de chance, 1% para nós é o suficiente. A gente acredita. Isso não é desprezar o adversário, isso é confiar no próprio taco, né? E eu acho que tem que confiar mesmo. Tem que confiar. Mas vamos analisar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, talvez você pegando os últimos jogos dos colchoneiros antes da Copa do Mundo, que já era final de temporada. Final de temporada tem time já que não briga por nada, né? Lá no Campeonato Espanhol, por exemplo, os últimos 4 jogos do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid perdeu 1 para o Osasuna e ganhou os outros 3. Esses outros 3 que o Atlético de Madrid ganhou, curiosamente, foram fazendo 4 gols. 2 vitórias por 4-0 e uma vitória por 4-1. Tirando o Real Betis, que estava ali em sexto colocado, na sexta colocação, os outros adversários já não brigavam por nada, né? Já estavam mortos ali no campeonato, então a motivação é outra, né? Você fazer 4-0 num adversário sem motivação é uma coisa, você fazer 4-0 num adversário que está brigando com você pelo mesmo objetivo, completamente diferente. Mas assim, é só para nós percebermos, né? Porque fica essa ideia superficial de que o Simeone é o treinador, o Simeone era butinudo. Então o Atlético de Madrid é um time que não faz muito gol, né? É um time que joga pelo mínimo, tá? Não tem nada disso. Os últimos, como eu falei, os últimos 4 jogos, eles perderam 1 e ganharam 3, e esses 3 pela diferença de gols que eles precisam na segunda-feira, tá? É só pra gente entender que ninguém tá morto. A gente não tá falando de um adversário que é pouca coisa. A gente tá falando de um grande time com grandes jogadores.
Mas a temporada do Atlético de Madrid não foi uma temporada de encher os olhos, né? Ficar em terceiro colocado na Liga Espanhola é meio óbvio, né? É como o Porto, terceiro colocado do Campeonato Português. É a pior colocação possível para uma equipe de ponta do país. Na Espanha você tem Atlético, Barcelona e Real. O que fugir disso é uma exceção absurda, tá? Agora, o Atlético ficou em terceiro, na Champions League foi eliminado já nas oitavas, e a média de gols desse time do Atlético de Madrid por temporada não é uma média de gols superior a 2 gols por jogo. É uma média de gols. Na Liga, por exemplo, na La Liga, no Campeonato Espanhol, é de 1,79. Então, em 38 jogos, o Atlético de Madrid fez 68 gols. Em 38 jogos, pela Liga Espanhola, 68 gols. Então, uma média de 1,79 gol por jogo. Com essa média de gols, o Atlético de Madrid não se classifica, tá? E ele tem como média também defensiva, né? Ele toma 0,79 gol por jogo. Então não tem uma média nem de 1 gol por jogo. Mas o Botafogo não precisa fazer gol. O Botafogo só precisa não tomar gol. Mas a nossa artilharia está em dia, né? A gente tem feito gols nas partidas do Mundial de Clubes da FIFA. Então a nossa artilharia está em dia, isso é muito importante, jogadores com a confiança lá em cima, nível técnico, parece que estão no auge técnico, no momento certo, isso é excelente. Mas voltando para o nosso rival, então a média de gols do Atlético de Madrid, se o Atlético mantiver essa média, o Atlético não se classifica perante o Botafogo. Se nós pegarmos a temporada toda, não, Guilherme, mas você pegou só o Campeonato Espanhol, e se contar aqueles campeonatos babas lá, como Copa do Rei, né, que você pega time de terceira divisão, quarta divisão e tal, a média aumenta um pouquinho, né? Aí a média aumenta um pouquinho, 57 gols em 112 jogos. E aí dá uma média de 1,9, né, por jogo, 1,96 gol por jogo. Não chega também a 2 gols por jogo, a média do Atlético de Madrid na temporada inteira. É uma média, assim, boa, não é uma média ruim. Mas se o Atlético mantiver essa média, bom pra gente que eles não se classificam, certo? Vamos lá, outra informação importante aqui do Atlético. A gente enfrentou um PSG, que você pegar os jogadores do PSG, muitos talvez não tenham o glamour de alguns jogadores que nós vamos enfrentar. O Georgiano Kvaratskhelia é bom jogador? Muito bom jogador. Mas não tem ainda o peso de uma Copa do Mundo nas costas, tá? O Dembélé, bom jogador. Foi finalista da Copa do Mundo passada no Catar. Doué, excelente jogador. Vitinha, ótimo jogador. Acabou de ser campeão da Liga das Nações com Portugal. Marquinho, que não entrou, mas estava lá oberado, bom zagueiro. Pacho, bom zagueiro. Donnarumma, campeão de Euro com a Itália. Tal. Você tem muitos bons jogadores ali na equipe do PSG. Mas no Atlético de Madrid, eu vejo um time mais pesado em termos de jogadores, individualmente. Rodrigo De Paul e Julián Álvares. Para mim, 2 jogadoraços. Julián Álvares simplesmente fez assim com o Lautaro, né? Na Copa do Catar. Sai que aqui é para craque. Sai que aqui é para quem tem estrela, para quem define. E o Julián Álvares foi muito importante na conquista da Copa do Mundo pela Argentina, como o Rodrigo De Paul. Tá? Griezmann, campeão de Copa do Mundo com a França, excelente jogador, jogou a última final também. Então é um time que tem um peso. Vai perder o Jiménez, sentiu dores musculares, mas aí volta o Lenglet, né, que foi expulso na partida contra o PSG, cumpriu suspensão contra o Seattle Sounders, volta para a defesa. O Jiménez está fora. Então deve ser o único problema do Atlético de Madrid. Agora, eu estou fazendo essa análise para a gente realmente pisar no chão. Não é para desanimar o torcedor, não. É para pisar no chão. Porque quando a gente coloca a expectativa lá em cima, faz mal para a gente. A gente tem que ser racional.
E racionalmente o Botafogo tem duas finais. PSG e Atlético de Madrid. Gente, provavelmente nós vamos enfrentar, se nós nos classificarmos, se Deus quiser vamos, um adversário bem mais fraco do que esses dois. Nas oitavas de final, quem o Botafogo enfrentar, seja Palmeiras, seja Porto, seja Inter Miami, é um adversário bem mais fraco do que esses que a gente está enfrentando. É num nível bem mais abaixo. Porque eu estou falando de duas equipes, estou falando do melhor, que foi superado, e estou falando de uma equipe extremamente competitiva, que é o Atlético de Madrid. Agora, considerando tudo isso, o peso, o nível desses atletas que vestem a camisa colchoneira, o Atlético de Madrid nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ele não tem sido um rolo compressor. Ele não tem sido uma equipe avassaladora. Ele vai ter que ser uma equipe avassaladora no último jogo da fase de grupos, meio-dia. Naquele sol de meio-dia. Tomaram 4-0 do PSG sem oferecer resistência. Contra o Seattle Sounders. Fizeram 1-0, abriram 2-0. Depois viram a equipe norte-americana fazer pressão, chegar, encostar. Houve um momento da partida em que os norte-americanos tiveram, vou dizer, o domínio do jogo, mas tiveram ali o controle das ações, diminuíram o placar. Depois, no início do segundo tempo, o Atlético foi lá, fez mais um gol e ficou nisso. Não foi uma atuação avassaladora. O Seattle até fez 3-2, mas aí estava impedido, né? Então, eu não estou falando de uma equipe que está na ponta dos cascos. Eu estou falando de uma equipe que está sentindo, talvez muito mais do que outras, o final da temporada. Uma equipe que, jogando meio-dia, os jogadores reclamaram que até a unha doía, que a ponta da chuteira doía, que a cabeça doía, e não sei mais o quê. Então é um time que está sentindo a parte física, principalmente com o fortíssimo calor que está fazendo, e o Botafogo tem que se favorecer disso. O Botafogo está acostumado a jogar sob essas condições climáticas. O Botafogo vive um momento muito bom, e é aquilo, o Botafogo precisa não tomar gols e precisa encaixar o contra-ataque. O Atlético vai estar desesperado. Então é um jogo diferente para os dois. Para o Botafogo, é um jogo em que o adversário vai precisar atacar. Eles vão precisar atacar. E vão precisar, em algum momento da partida, deixar espaços. É nesses espaços que a gente tem que atuar com eficiência, com a mesma eficiência que atuamos contra o Seattle e contra o PSG. Se o Botafogo colocar uma bolinha na rede, dificilmente os espanhóis vão ter força no segundo tempo para reagir. Então o esquema de jogo do Botafogo contra esse time do Atlético de Madrid precisa ser concentração total mais uma vez, vai repetir o esquema, se for repetir o esquema, fechar, não deixar cruzar, tentar roubar a bola para na velocidade de um Arthur, do Igor Jesus, Savarino encaixando ali a bola, encaixando o passe, tentar matar o jogo. A ideia de jogo vai ser essa, um adversário desesperado porque precisa fazer gols loucamente. Virar um primeiro tempo 0-0 para o Atlético de Madrid é péssimo, porque vai ter que fazer 3 num segundo tempo com o sol torando, e aí há uma desvantagem, né? Há uma desvantagem. E o Botafogo, não vou dizer que está com a faca e o queijo na mão, porque a gente tem que ter os pés no chão, tem que ter humildade, mas tem boas chances de sair do Rose Bowl mais uma vez com essa histórica classificação para as oitavas de final da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos agora, já destrinchamos o nosso adversário, falar das situações envolvendo o Botafogo. O Jair que não estava muito confortável com essa transferência para o futebol inglês, para o Nottingham Forest, falou que queria ficar e tal. E aí veio a informação ontem, né, de um portal espanhol, de que, inclusive de um portal ligado ao Real Madrid, de que o Real Madrid estaria interessado, de olho no Jair. Agora, o preço não pode ser o que foi noticiado pelo portal madridista. Não faz o menor sentido, né? A menos de 90 milhões de reais num zagueiro de seleção brasileira, sub-20, que faz gol em Copa do Mundo, que tem uma atuação como essa diante do PSG, não.
esse valor precisa dobrar. Esse valor precisa dobrar. É por Real Madrid? Pode dobrar o valor. Ah, não quer levar? Não leva, fica aqui. Alguém vai querer levar em algum momento. Porque o moleque já mostrou que concentrado, com humildade, pezinho no chão, é muito promissor. Tomara que consiga fazer mais uma grande partida contra o rival Atlético. E aí, se despertar o interesse realmente do Real Madrid, que leve mais leve por uma bolada. O Botafogo investiu 90. Tem que ter um retorno, pelo menos o dobro, para valer a pena esse tipo de negociação, com a qual eu não concordo, mas eu já parei de concordar, discordar e tal. Eu quero ganhar títulos, eu quero ganhar jogos, e é isso. Tá dando certo? Tá me agradando. Eu concordando ou não, eu quero que dê certo. Tá certo, galera? Fico por aqui, beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras! Fui!